Existe um momento sagrado entre a vigília e o sono. Um instante brevíssimo, quase imperceptível, em que você não está mais totalmente acordado, mas ainda não adormeceu por completo. Nesse limiar silencioso, nesse portal entre dois mundos, algo extraordinário acontece. A porta do seu subconsciente se abre de par em par, e o que você sussurra nesse momento, as palavras, as imagens, os sentimentos que você imprime nessa argila receptiva, determina o que será moldado na sua vida ao amanhecer. Você já percebeu como algumas noites você adormece pesado, sufocado por preocupações? E como na manhã seguinte, a vida parece apenas confirmar aquilo que você temia? Não é coincidência, é lei. A mente subconsciente não dorme. Enquanto você repousa, ela trabalha incansavelmente, tecendo a realidade que corresponde exatamente ao padrão que você lhe entregou. Se você lhe entrega medo, ela tece obstáculos. Se você lhe entrega dúvida, ela tece paralisação. Mas se você lhe entrega fé, se você lhe sussurra palavras de poder e gratidão, ela tece milagres. Eu quero que você compreenda algo profundo esta noite. Você é o único responsável pelo que imprime em sua mente antes de dormir. Ninguém pode invadir esse momento sagrado. Nenhuma circunstância externa pode ditar o que você escolhe pensar, sentir e decretar naqueles últimos segundos de consciência. Ali você é soberano. Ali você é o arquiteto do invisível. E o invisível, meu amigo, é o molde do visível. Quantas vezes você já se entregou ao sono repetindo mentalmente os problemas do dia? Quantas vezes adormeceu repassando a conta que não fechou, a discussão que o machucou, a oportunidade que escapou? E quantas vezes acordou no dia seguinte sentindo que nada mudou? Ou pior, que tudo continuou a declinar? Isso acontece porque você programou sua mente profunda com a linguagem do fracasso. Não por maldade, não por ignorância, mas por desconhecimento dessa lei simples e poderosa. O subconsciente aceita como verdade absoluta tudo o que você sente com emoção antes de dormir. Escute com atenção. Existe uma frase simples, um decreto suave que, quando pronunciado nesse estado de transição, reorienta completamente o trabalho noturno da sua mente. Não é magia, não é superstição. É o uso consciente de uma lei mental universal. A mesma lei que governa os astros, as marés e o crescimento de uma semente no solo escuro. Essa frase funciona porque ela preenche o vazio da dúvida com a substância da fé. Ela acalma a mente consciente, sempre crítica, sempre vigilante, e permite que a mente subconsciente receba uma nova ordem, límpida e clara como um raio de luz atravessando a escuridão. E quando essa ordem é recebida, quando ela é impressa com emoção e convicção, o subconsciente começa imediatamente a reorganizar sua vida. Ele atrai pessoas, ele abre oportunidades, ele remove obstáculos que pareciam insuperáveis. Ele desperta em você a coragem que parecia perdida. Talvez você esteja se perguntando, mas Joseph, é realmente possível que algo tão simples, palavras sussurradas antes de dormir, possa mudar minha realidade? Eu lhe respondo com toda a certeza que carrego em meu coração. Sim, porque a realidade que você vive agora não é senão o reflexo fiel das palavras, imagens e sentimentos que você vem imprimindo em sua mente subconsciente há meses, anos, talvez décadas. Se sua vida está difícil, é porque você alimentou a mente com dificuldade. Se está estagnada, é porque você alimentou a mente com resignação. Mas se você começar esta noite, esta mesma noite, a alimentar sua mente profunda com palavras de fé, gratidão e vitória, a realidade externa começará a se reorganizar para refletir essa nova impressão interna.
Pense em quantas noites você já desperdiçou, noites em que você entregou sua mente aos fantasmas do passado, aos medos do futuro, às lamúrias do presente. E pense agora em como seria diferente se, em cada uma dessas noites, você tivesse usado aqueles últimos segundos de consciência para plantar uma semente de bênção em sua alma, uma semente de prosperidade, uma semente de cura, uma semente de paz profunda, porque é exatamente isso que você fará a partir de hoje. Você aprenderá a semear conscientemente antes de dormir, sabendo que, enquanto você repousa, o jardineiro invisível, o subconsciente, estará regando, nutrindo e fazendo germinar tudo o que você plantou. Você não precisa acreditar em mim agora. Você não precisa confiar cegamente no que estou dizendo. Tudo o que eu peço é que você experimente. Esta noite, antes de fechar os olhos, antes de se entregar ao sono, você dirá algo específico, algo simples, mas carregado de poder. E então, amanhã, depois de amanhã, nos dias seguintes, você observará. Você verá pequenas mudanças, sincronicidades, pessoas surgindo no momento certo, ideias brilhantes despertando em sua mente, obstáculos se dissolvendo sem esforço aparente. E você saberá com absoluta clareza que não foi sorte, foi lei em ação. O que eu vou compartilhar com você esta noite não é teoria, não é filosofia abstrata, é um método prático, testado e comprovado por milhares de pessoas ao redor do mundo. Pessoas comuns como você e eu, que aprenderam a usar o poder do subconsciente para transformar suas vidas de dentro para fora. Pessoas que estavam endividadas e se tornaram prósperas. Pessoas que estavam doentes e recuperaram a saúde. Pessoas que estavam sozinhas e encontraram amor verdadeiro. Pessoas que estavam perdidas e descobriram seu propósito. Tudo porque aprenderam a falar a linguagem do subconsciente naquele momento sagrado antes do sono. Você percebe a importância do que estou dizendo? Você compreende que neste exato momento está sendo convidado a assumir o controle do processo invisível que molda sua realidade? Não há mais espaço para ser vítima das circunstâncias. Não há mais desculpas para culpar o destino, a sorte, os outros, porque agora você sabe, você é o criador da sua experiência. E a ferramenta mais poderosa que você possui é a palavra impressa com emoção no subconsciente antes de dormir. Esta noite será diferente. Esta noite você não se entregará ao sono carregando o peso do mundo nos ombros. Esta noite, você não permitirá que os pensamentos desordenados do dia invadam o santuário sagrado da sua mente profunda. Esta noite, você assumirá o comando. Você dirá ao seu subconsciente exatamente o que deseja. E ele, como o servo fiel que é, começará imediatamente a trabalhar para manifestar aquilo que você ordenou com fé. Então escute. Escute com o coração aberto. Escute com a mente receptiva, porque o que você está prestes a aprender não é apenas uma técnica, é uma chave para o reino invisível onde todas as coisas são possíveis. E essa chave sempre esteve em suas mãos. Você apenas não sabia como usá-la, mas agora você saberá. E quando souber, quando aplicar, quando testemunhar as mudanças se desdobrando em sua vida, você nunca mais será o mesmo, porque você terá descoberto o segredo que os sábios de todas as eras conheceram. O poder que cria mundos habita dentro de você. E ele responde, sempre responde, a palavra falada em fé, no silêncio da noite, no limiar do sono. Respire fundo, acalme sua mente e prepare-se para descobrir o que dizer quando você estiver prestes a dormir. Prepare-se para ver o que acontece quando você alinha sua voz interior com a voz do infinito, porque o que acontece é nada menos que transformação. E essa transformação começa esta noite. Deixe-me contar-lhe algo que você precisa compreender profundamente esta noite. Há um momento em cada dia
Um momento tão breve que a maioria das pessoas o desperdiça sem nem perceber, em que você possui um poder absoluto sobre o seu destino. Esse momento não acontece pela manhã, quando você acorda apressado, já carregando as preocupações do dia. Não acontece à tarde, quando sua mente está repleta de obrigações, decisões e distrações. Esse momento acontece à noite. Mais especificamente, acontece naqueles últimos segundos antes de você adormecer completamente. Naquele instante fugaz entre a consciência e o sono, quando você ainda consegue dirigir seus pensamentos, mas seu corpo já começou a relaxar e sua mente crítica já abaixou a guarda. Ali, naquele portal sagrado, você tem acesso direto ao poder criativo do universo. Pense comigo por um instante. Quantas vezes você já se deitou exausto, sentindo o peso de tudo o que deu errado naquele dia? Quantas vezes você fechou os olhos repetindo mentalmente as mesmas preocupações? A conta que não foi paga, a discussão que o magoou, o problema que não encontra solução? E quantas vezes você acordou na manhã seguinte sentindo que nada mudou? Ou pior, sentindo que o problema cresceu, que a angústia aumentou, que a vida continua caminhando na direção errada? Isso não é obra do acaso. Não é má sorte, não é punição divina. É simplesmente a lei do subconsciente em ação. E essa lei é imparcial, neutra, infalível. Ela não julga se o que você está sentindo é bom ou ruim, justo ou injusto. Ela simplesmente aceita como verdade absoluta tudo o que você imprime nela com emoção. E o momento em que sua mente subconsciente está mais receptiva, mais aberta, mais pronta para receber uma nova programação é exatamente aquele instante antes de você adormecer. Eu quero que você imagine algo comigo. Imagine que sua mente subconsciente seja como um grande jardim fértil. Durante o dia, enquanto você está acordado, consciente, ocupado, esse jardim está parcialmente protegido. Há um portão, há uma cerca, há um guardião vigilante, a mente consciente, que filtra, questiona, duvida. Mas à noite, quando o corpo relaxa e o guardião adormece, o portão se abre completamente. E tudo o que você plantar naquele momento, toda palavra, toda imagem, todo sentimento, será recebido pela terra fértil do subconsciente e começará imediatamente a germinar. Se você planta sementes de medo, você colherá ansiedade. Se você planta sementes de ressentimento, você colherá conflito. Se você planta sementes de dúvida, você colherá estagnação. Mas se você planta sementes de fé, gratidão e vitória, você colherá milagres. Agora, deixe-me ser ainda mais direto com você. Neste exato momento, enquanto você me escuta, milhares de pessoas ao redor do mundo estão adormecendo. Algumas estão adormecendo em paz, com o coração cheio de gratidão, sussurrando palavras de fé. Outras estão adormecendo em desespero, com a mente inundada de preocupações, repetindo mentalmente os mesmos problemas que as assombraram durante o dia. E amanhã, quando todas acordarem, suas realidades serão drasticamente diferentes. As que dormiram em fé acordarão com novas oportunidades, novas ideias, novas forças. As que dormiram em desespero acordarão sentindo que nada mudou, porque de fato elas programaram sua mente subconsciente para manter tudo exatamente como está. Você entende o que estou dizendo? Você percebe a responsabilidade sagrada que repousa sobre seus ombros a cada noite? Porque não há ninguém mais, nenhum guru, nenhum santo, nenhum poder externo que possa invadir esse momento e decidir por você o que será impresso em sua mente profunda. Essa escolha é exclusivamente sua. Você pode escolher entregar sua mente aos fantasmas do passado, aos medos do futuro, às lamúrias do presente. Ou você pode escolher usar aqueles últimos segundos de consciência para decretar uma nova realidade.
para ordenar ao seu subconsciente que trabalhe a seu favor enquanto você dorme, para plantar, com convicção e emoção, as sementes da vida que você deseja viver. Mas aqui está a verdade que muitos não compreendem. Não basta apenas pensar positivo, não basta apenas desejar que as coisas melhorem, não basta apenas sonhar acordado com uma vida diferente. É preciso imprimir a nova realidade no subconsciente com emoção e fé. É preciso sentir como se aquilo que você deseja já fosse real. É preciso agradecer como se já tivesse recebido, porque o subconsciente não responde a palavras vazias. Ele responde ao sentimento. Ele responde à convicção. Ele responde à fé viva. Deixe-me compartilhar algo com você. Eu conheci um homem que passou anos de sua vida lutando contra a pobreza. Ele trabalhava arduamente, mas o dinheiro parecia escorrer por entre seus dedos. Toda noite, ele se deitava pensando em dívidas, em contas atrasadas, em oportunidades perdidas. E toda manhã, ele acordava para viver exatamente a mesma realidade. Até que um dia, alguém lhe ensinou este princípio. O que você sente antes de dormir determina o que você viverá ao despertar. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ele decidiu mudar o padrão. Em vez de adormecer pensando em dívidas, ele fechou os olhos e sussurrou com emoção: Enquanto eu durmo, a riqueza flui para mim de todas as direções. Eu sou um canal de prosperidade infinita. Ele repetiu essas palavras até sentir uma onda de gratidão inundar seu peito. Ele não apenas disse as palavras, ele as sentiu. E então, em paz, ele adormeceu. Nos dias seguintes, algo extraordinário começou a acontecer. Uma oportunidade de trabalho que ele havia esquecido subitamente se concretizou. Um dinheiro que ele não esperava receber chegou de forma inesperada. Uma ideia brilhante surgiu em sua mente e ele a executou com sucesso. Em poucas semanas, sua situação financeira começou a se transformar. Não porque ele trabalhou mais horas, não porque ele teve um golpe de sorte, mas porque ele reprogramou sua mente subconsciente para atrair prosperidade em vez de perpetuar a pobreza. Você percebe o poder disso? Você compreende que, neste exato momento, você pode decidir mudar completamente o curso da sua vida? Porque o que você está vivendo agora, a situação financeira, a saúde, os relacionamentos, a sensação de paz ou de angústia, não é senão o reflexo fiel das impressões que você vem alimentando em sua mente subconsciente. Se você tem alimentado o medo, a vida lhe traz razões para ter medo. Se você tem alimentado a escassez, a vida lhe traz experiências de escassez. Se você tem alimentado a dúvida, a vida lhe traz paralisação. Mas a partir desta noite, você pode escolher alimentar algo completamente diferente. Você pode escolher alimentar a fé, a gratidão, a vitória. E quando você fizer isso, quando você começar a imprimir essas novas impressões em sua mente profunda todas as noites, antes de dormir, sua realidade externa começará inevitavelmente a mudar. Talvez você esteja pensando, mas Joseph, eu já tentei pensar positivo antes e nada mudou. Eu compreendo sua dúvida e vou lhe dizer por que suas tentativas anteriores não funcionaram. Porque você pensou, mas não sentiu. Porque você desejou, mas não acreditou. Porque você disse palavras bonitas, mas seu coração estava cheio de dúvida. E o subconsciente, esse servo fiel, mas imparcial, não responde às palavras que você diz apenas com a boca. Ele responde ao que você sente em seu coração. Ele responde à emoção real que acompanha suas palavras. Por isso, esta noite, quando você se deitar, não será suficiente apenas repetir uma frase mecanicamente. Você precisará sentir essa frase. Você precisará permitir que a gratidão inunde seu peito.
Você precisará visualizar, mesmo que por alguns segundos, a realidade que você está ordenando ao subconsciente que manifeste. E então, em paz, você se entregará ao sono, sabendo que, enquanto você repousa, o poder criativo dentro de você estará trabalhando incansavelmente para trazer à existência aquilo que você imprimiu com fé. Escute com atenção o que eu vou lhe dizer agora. Você não precisa saber como isso vai acontecer. Você não precisa planejar cada passo. Você não precisa se preocupar com os detalhes. Tudo o que você precisa fazer é plantar a semente com fé e confiar que o solo fértil do subconsciente fará o resto. Porque, assim como uma semente plantada na terra não precisa da sua ajuda para germinar, ela simplesmente germina seguindo leis naturais invisíveis. Assim também a impressão plantada no subconsciente se manifestará naturalmente, seguindo a lei mental universal. Então, esta noite, quando você sentir o corpo relaxar e a mente começar a se aquietar, você terá uma escolha a fazer. Você pode escolher entregar sua mente aos velhos padrões, às preocupações, aos medos, às dúvidas, ou você pode escolher usar aquele momento sagrado para plantar uma nova semente. Uma semente de cura, se você está doente. Uma semente de prosperidade, se você está em dificuldades financeiras. Uma semente de paz, se você está angustiado. Uma semente de amor, se você está se sentindo sozinho. E quando você plantar essa semente, não com palavras vazias, mas com emoção verdadeira e fé viva, você iniciará um processo invisível, mas absolutamente real, de transformação, porque o subconsciente nunca falha, ele nunca dorme, ele nunca descansa. Enquanto você repousa, ele está trabalhando. Enquanto você sonha, ele está tecendo. Enquanto você descansa em paz, ele está reorganizando circunstâncias, atraindo pessoas, abrindo portas, removendo obstáculos. Tudo para manifestar aquilo que você lhe ordenou com fé antes de adormecer. Então, respire fundo agora. Acalme sua mente e prepare-se para aprender o que dizer naquele momento sagrado. Prepare-se para descobrir as palavras de poder que você sussurrará esta noite antes de dormir, porque essas palavras, simples, mas carregadas de verdade espiritual, têm o poder de redirecionar completamente o curso da sua vida, e você está prestes a conhecê-las. Agora eu preciso que você compreenda algo fundamental, algo que, uma vez compreendido, mudará para sempre a forma como você vê sua vida, seus problemas, suas possibilidades. Existe uma lei mental universal que governa toda a criação. Essa lei não foi inventada por mim. Ela não é propriedade de nenhuma religião, de nenhuma filosofia, de nenhum grupo seleto de iniciados. Essa lei é tão antiga quanto o próprio universo. Ela opera em você, em mim, em cada ser humano que já caminhou sobre a Terra, e ela é absolutamente imparcial. Ela não favorece os ricos e não castiga os pobres. Ela não recompensa os virtuosos e não pune os pecadores. Ela simplesmente responde. Responde ao que é impresso nela com convicção e emoção. Essa lei é a seguinte: o subconsciente é o servo fiel da palavra sentida. Deixe-me repetir isso para que penetre profundamente em sua compreensão. O subconsciente é o servo fiel da palavra sentida, não da palavra pensada vagamente, não da palavra dita sem emoção, não do desejo superficial que você carrega durante o dia enquanto sua mente consciente está ocupada julgando, duvidando, temendo, mas da palavra sentida, da palavra acompanhada de emoção verdadeira, da palavra impressa com fé viva no momento em que a mente consciente abaixa sua guarda. E quando isso acontece, quando a mente consciente, essa guardiã crítica, vigilante, sempre questionadora, finalmente relaxa e permite que o subconsciente receba uma nova impressão, isso acontece em um momento específico,
No estado de transição entre a vigília e o sono, naquele instante breve, mas poderoso, em que você ainda tem controle sobre seus pensamentos, mas seu corpo já começou a relaxar, sua respiração já se tornou lenta e profunda, e sua mente crítica já começou a se dissolver. É ali, naquele portal sagrado, que você tem acesso direto ao poder criativo do subconsciente. É ali que a semente pode ser plantada sem resistência, sem dúvida, sem interferência da lógica crítica. Compreenda isto profundamente. Durante o dia, quando você está totalmente acordado, sua mente consciente atua como um porteiro vigilante. Ela filtra cada pensamento, ela questiona cada ideia, ela duvida de cada possibilidade que desafia a realidade que você já conhece. Se você diz, eu sou próspero, mas sua conta bancária está vazia, a mente consciente imediatamente responde, não, você não é. Olhe os fatos. Se você diz, eu sou saudável, mas seu corpo está doente, a mente consciente imediatamente responde, mentira. Você está sentindo dor neste momento. E assim, a nova impressão é rejeitada antes mesmo de alcançar o subconsciente. Mas à noite, naquele momento de transição, algo extraordinário acontece. O porteiro adormece. A mente consciente relaxa. As defesas críticas se dissolvem. E o subconsciente, esse servo fiel, obediente, poderoso, fica totalmente receptivo. Ele não questiona, ele não duvida, ele não analisa, ele simplesmente aceita. E tudo o que é aceito por ele com emoção verdadeira começa imediatamente a se manifestar na realidade externa. Agora, preste atenção nisto. O subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado com emoção. Ele não sabe se você está realmente próspero ou se está apenas sentindo-se próspero com fé profunda. Ele não sabe se você está realmente curado ou se está apenas sentindo-se curado com gratidão verdadeira. Tudo o que ele sabe é isto. Uma impressão foi recebida com emoção. Devo manifestá-la. E então ele começa a trabalhar. Ele reorganiza suas células, se for uma questão de saúde. Ele reorganiza suas circunstâncias, se for uma questão de prosperidade. Ele reorganiza suas relações, se for uma questão de amor ou paz. Ele atrai pessoas, ideias, oportunidades que correspondem exatamente à nova impressão que você plantou. Isso não é magia, isso não é superstição, isso é lei. E a lei é tão precisa quanto a lei da gravidade. Se você solta um objeto no ar, ele cai. Não porque você deseja, não porque você merece, mas porque a lei da gravidade assim determina. Da mesma forma, se você imprime uma imagem de vitória, saúde, prosperidade ou paz em seu subconsciente com emoção verdadeira, essa imagem deve se manifestar. Não porque você é especial, não porque você merece mais que os outros, mas porque a lei mental assim determina. Agora, deixe-me ser muito claro sobre algo crucial. A maioria das pessoas não usa essa lei conscientemente. Elas a usam inconscientemente e quase sempre contra si mesmas. Todas as noites, elas adormecem repetindo mentalmente os mesmos medos, as mesmas preocupações, as mesmas imagens de fracasso e dificuldade. E todas as manhãs, elas acordam para viver exatamente aquilo que imprimiram com emoção em sua mente subconsciente durante a noite. Elas não percebem que estão usando o poder criativo mais poderoso do universo contra si mesmas. Elas não percebem que estão ordenando ao subconsciente que perpetue a doença, a pobreza, a solidão, a angústia. E o subconsciente, servo fiel que é, obedece. Mas você, a partir desta noite, não será mais uma dessas pessoas, porque agora você sabe, agora você compreende a lei. E compreender a lei é o primeiro passo para usá-la conscientemente a seu favor. Então, ouça com atenção o que eu vou lhe ensinar agora.
Todas as noites, antes de adormecer completamente, você tem uma janela de oportunidade sagrada. Essa janela dura apenas alguns minutos, talvez até menos. É o tempo entre o momento em que você se deita e o momento em que você perde completamente a consciência. E o que você faz nesses minutos determina o que sua mente subconsciente trabalhará durante toda a noite para manifestar. Se você usa esses minutos para repassar os problemas do dia, você está programando o subconsciente para perpetuar esses problemas. Se você usa esses minutos para se preocupar com o futuro, você está programando o subconsciente para criar mais motivos de preocupação. Se você usa esses minutos para reviver mágoas, ressentimentos, frustrações, você está programando o subconsciente para atrair mais experiências dolorosas. Mas se você usa esses minutos para imprimir uma realidade de fé, gratidão, vitória, paz, você está programando o subconsciente para manifestar exatamente isso. E aqui está a beleza desta lei. Você não precisa de anos de estudo. Você não precisa de rituais complicados. Você não precisa de poderes especiais. Tudo o que você precisa é de alguns minutos antes de dormir e da disposição de usar esses minutos com sabedoria. Agora, deixe-me explicar algo sobre a natureza do subconsciente, que poucos compreendem. O subconsciente trabalha 24 horas por dia. Ele nunca descansa. Enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você se distrai com as ocupações do dia, ele está sempre ativo, sempre trabalhando para manifestar aquilo que foi impresso nele com mais força emocional. E qual é o momento de maior força emocional? O momento antes de dormir. Porque ali, naquele estado de transição, suas emoções estão amplificadas. Sua receptividade está no máximo. Sua capacidade de sentir profundamente está intensificada. Por isso, o que você sussurra para si mesmo antes de dormir tem um poder multiplicado. Tem um poder que as mesmas palavras ditas durante o dia não teriam. Porque, durante o dia, a mente consciente está sempre interferindo, sempre duvidando, sempre sabotando. Mas à noite, naquele momento sagrado, você pode bypassar completamente a mente consciente e falar diretamente ao subconsciente. E quando você fala diretamente ao subconsciente, quando você lhe dá uma ordem clara, acompanhada de emoção verdadeira, ele não tem escolha senão obedecer. Vou lhe dar uma imagem para que você nunca esqueça este princípio. Imagine que seu subconsciente seja um jardim noturno. Durante o dia, você caminha por esse jardim, mas há tanto ruído, tanta distração, tanta luz ofuscante, que você não consegue plantar nada com profundidade. Mas à noite, quando tudo se aquieta, quando a escuridão traz silêncio e receptividade, você pode ajoelhar-se na terra macia e plantar uma semente no lugar exato onde ela precisa estar. E naquela terra noturna, naquele solo fértil e escuro, a semente não encontra resistência. Ela é recebida, nutrida e começa imediatamente a germinar. Essa é a lei. Simples, poderosa, infalível. E você pode começar a usá-la esta noite. Mas antes de eu lhe ensinar exatamente o que dizer antes de dormir, preciso que você compreenda algo essencial sobre a natureza da fé. Fé não é esperança vaga. Fé não é desejar que algo aconteça. Fé é aceitar como verdade algo que ainda não se manifestou fisicamente. É sentir a realidade da bênção antes de vê-la com os olhos físicos. É agradecer pela cura antes de o corpo estar curado. É celebrar a prosperidade antes de o dinheiro estar na conta. É sentir a paz antes de as circunstâncias mudarem. E quando você faz isso, quando você sente com emoção verdadeira a realidade que ainda não se manifestou, você está usando a lei corretamente. Você está imprimindo no subconsciente não um desejo fraco, mas uma ordem poderosa.
E o subconsciente, reconhecendo a força dessa ordem, começa imediatamente a reorganizar toda a sua vida para trazer à manifestação aquilo que você sentiu com tanta convicção. Então, esta noite, quando você se deitar, não será suficiente apenas dizer palavras bonitas. Você precisará sentir essas palavras. Você precisará permitir que a emoção de gratidão, de fé, de vitória inunde seu peito. Você precisará, por alguns instantes preciosos, viver mentalmente e emocionalmente a realidade que você deseja manifestar. E então, em paz profunda, você se entregará ao sono, sabendo que plantou a semente no momento certo, no lugar certo, da maneira certa. E enquanto você dorme, o subconsciente, esse servo fiel, esse poder criativo infinito, trabalhará incansavelmente para transformar essa semente em realidade. Ele moverá circunstâncias, ele atrairá pessoas, ele abrirá portas, ele inspirará ideias. Tudo para manifestar aquilo que você imprimiu com fé antes de adormecer. Essa é a lei. E a lei nunca falha. Agora eu quero que você visualize algo comigo, algo simples, mas profundamente revelador. Imagine que sua mente seja uma casa imensa, com muitos cômodos, muitos corredores, muitas portas. Algumas dessas portas estão abertas e através delas flui a luz, o ar, a vida. Outras estão trancadas há anos, e atrás delas estão guardadas todas as possibilidades que você ainda não manifestou. A saúde perfeita, a prosperidade abundante, o amor verdadeiro, a paz profunda. Durante o dia, quando você está totalmente acordado, há um guardião nessa casa. Esse guardião é a sua mente consciente. Ele caminha pelos corredores com um molho de chaves nas mãos, vigiando cada porta, decidindo o que pode entrar e o que deve permanecer trancado. Ele é criterioso, ele é desconfiado, ele é extremamente lógico. Se você lhe diz, quero abrir a porta da prosperidade, ele imediatamente responde, impossível, olhe sua conta bancária, olhe suas dívidas. Essa porta deve permanecer trancada. Se você lhe diz, quero abrir a porta da cura, ele responde, absurdo, olhe os sintomas, olhe o diagnóstico, essa porta está selada. E assim, dia após dia, o guardião mantém trancadas as portas que poderiam transformar sua vida. Mas à noite algo extraordinário acontece. Quando o corpo relaxa e você começa a deslizar para o sono, o guardião também começa a relaxar. Ele boceja, ele se senta, ele deixa o molho de chaves sobre a mesa e, lentamente, ele adormece. Nesse momento, nesse momento sagrado, outro ser desperta dentro da casa. Esse ser é o seu subconsciente. O subconsciente não é um guardião. Ele é um mordomo silencioso. Ele não vigia portas. Ele as abre. Ele não questiona ordens. Ele as executa. Ele não duvida de possibilidades. Ele as manifesta. E quando o guardião consciente adormece, o mordomo pega o molho de chaves sobre a mesa e sai pelos corredores escuros da casa, pronto para abrir qualquer porta que você lhe ordenar abrir. Mas aqui está o segredo. O mordomo é completamente imparcial. Ele não sabe qual porta é boa ou ruim para você. Ele não julga qual porta deveria ser aberta e qual deveria permanecer fechada. Ele simplesmente obedece à última ordem que recebeu com emoção. Se, antes de adormecer, você sussurrou com medo, nada dá certo na minha vida, o mordomo pega a chave da porta do fracasso e a escancare. Se você adormeceu repetindo, eu nunca vou sair dessa situação, o mordomo abre a porta da estagnação e permite que ela permaneça aberta a noite toda. Mas se você adormeceu sussurrando com fé, enquanto eu durmo, portas divinas se abrem em meu favor. O mordomo corre pelos corredores, abrindo portas de oportunidade, de cura, de prosperidade, de paz. Você compreende a imagem?
Você vê a responsabilidade sagrada que repousa sobre você todas as noites? Porque o mordomo, o subconsciente, sempre obedece. Ele nunca questiona. Ele nunca hesita. Ele simplesmente pega as chaves e abre as portas que correspondem à última impressão emocional que você deixou antes de dormir. Agora, deixe-me aprofundar ainda mais essa imagem para você. Imagine que atrás de cada porta há um cômodo diferente. Atrás de uma porta há o cômodo da saúde perfeita, um lugar luminoso, onde cada célula do seu corpo vibra em harmonia, onde não há dor, onde não há doença, onde a vida flui com vitalidade radiante. Atrás de outra porta há o cômodo da prosperidade infinita, um lugar onde há abundância sem esforço, onde as oportunidades surgem naturalmente, onde o dinheiro flui como um rio que nunca seca. Atrás de outra há o cômodo do amor verdadeiro, um lugar onde você é profundamente compreendido, profundamente aceito, profundamente amado. E atrás de outra, ao cômodo da paz interior, um lugar onde não há ansiedade, não há medo, não há tormenta, mas apenas uma serenidade profunda e inabalável. Todos esses cômodos existem dentro de você agora. Eles não estão em algum futuro distante. Eles não estão condicionados a você merecer, a você sofrer o suficiente, a você se provar digno. Eles já estão lá, completos, perfeitos, prontos. As portas é que estão trancadas. E o motivo de estarem trancadas é simples, porque todas as noites você tem dado ao mordomo a ordem errada. Talvez você tenha dito sem perceber: eu tenho medo de que isso nunca melhore. E o mordomo, obediente, trancou as portas da cura e da prosperidade e deixou aberta apenas a porta do sofrimento. Talvez você tenha dito: nada nunca funciona para mim. E o mordomo trancou as portas da vitória e deixou escancarada a porta da derrota. Talvez você tenha dito: eu sou assim mesmo, isso nunca vai mudar. E o mordomo trancou as portas da transformação e manteve aberta a porta da prisão que você construiu para si mesmo. Mas esta noite será diferente. Esta noite, quando o guardião adormecer e o mordomo despertar com o molho de chaves nas mãos, você lhe dará uma nova ordem. Uma ordem clara, uma ordem poderosa, uma ordem acompanhada de emoção verdadeira. E o mordomo, fiel como sempre, correrá pelos corredores para abrir as portas certas. Agora, deixe-me lhe mostrar outra imagem. Imagine que o subconsciente seja como um jardineiro noturno. Durante o dia, você caminha pelo jardim da sua vida, mas suas mãos estão ocupadas, sua atenção está dispersa, você não consegue plantar nada com profundidade. Mas à noite, quando você se deita, o jardineiro desperta. Ele sai silenciosamente com sua lanterna, caminhando pelo solo fértil do seu subconsciente, pronto para plantar as sementes que você lhe entregar. Se você lhe entregar sementes de medo, ele plantará medo, e amanhã você colherá ansiedade. Se você lhe entregar sementes de ressentimento, ele plantará ressentimento, e amanhã você colherá conflito. Se você lhe entregar sementes de dúvida, ele plantará dúvida, e amanhã você colherá paralisação. Mas se você lhe entregar sementes de fé, gratidão e vitória, ele plantará essas sementes no solo mais fértil do jardim. E amanhã, depois de amanhã, nos dias que virão, você começará a colher frutos gloriosos. E aqui está algo que você precisa compreender. O jardineiro não questiona a qualidade das sementes. Ele não diz: essa semente é boa, vou plantá-la. Essa semente é ruim, vou rejeitá-la. Ele simplesmente planta tudo o que recebe com emoção antes de você adormecer. Se você lhe entrega uma semente dizendo: isso é apenas um desejo vago, eu não acredito realmente nisso, ele não planta nada. Porque não há emoção, não há convicção. Mas se você lhe entrega uma semente dizendo com todo o seu coração:
Eu sinto isso como verdade. Eu agradeço por isso como se já fosse real. Ele planta imediatamente, com todo o cuidado, no lugar mais profundo e fértil. Agora, imagine mais uma coisa comigo. Imagine que sua mente seja como um espelho gigante. Durante o dia, esse espelho reflete tudo o que você vê ao seu redor: os problemas, as dificuldades, as limitações. E quanto mais você olha para o espelho durante o dia, mais ele reflete as mesmas imagens, criando a ilusão de que nada pode mudar. Mas à noite, quando as luzes se apagam e você fecha os olhos, algo mágico acontece. O espelho para de refletir o exterior e começa a refletir o interior. Ele começa a refletir as imagens que você carrega dentro de você, as imagens impressas no seu subconsciente. Se a última imagem que você imprimiu antes de dormir foi uma imagem de derrota, o espelho refletirá derrota amanhã. Se foi uma imagem de doença, o espelho refletirá doença. Mas se a última imagem impressa foi uma imagem de vitória, saúde, prosperidade, paz, sentida com emoção profunda, o espelho começará, inevitavelmente, a refletir essa nova realidade. Não imediatamente, talvez, mas consistentemente, dia após dia, até que o reflexo externo se torne uma cópia fiel da impressão interna. Então você vê? Você vê como tudo funciona? Você vê por que suas palavras antes de dormir são tão importantes? Porque elas não são apenas palavras, elas são ordens dadas ao poder criativo dentro de você. Elas são sementes plantadas no jardim fértil do subconsciente. Elas são chaves entregues ao mordomo que abre portas durante a noite. Elas são imagens impressas no espelho que reflete sua realidade. E quando você compreende isso, quando você realmente compreende que possui esse poder, essa responsabilidade, essa oportunidade sagrada todas as noites, você nunca mais desperdiçará aqueles últimos minutos antes de adormecer. Você nunca mais permitirá que pensamentos de medo, dúvida ou desespero sejam a última impressão que você entrega ao seu subconsciente. Porque agora você sabe. O que você planta à noite, você colhe pela manhã. O que você sussurra no escuro, você manifesta na luz. O que você sente com fé antes de dormir, você vive com certeza ao despertar. Essa é a imagem, essa é a verdade espiritual que governa a sua vida. E a partir desta noite, você usará essa verdade conscientemente, intencionalmente, poderosamente. Deixe-me contar-lhe a história de uma mulher chamada Helena. Helena tinha 42 anos quando me procurou. Ela estava exausta, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Havia anos que lutava contra uma situação financeira que parecia não ter fim. Ela trabalhava duro, fazia tudo o que sabia fazer, mas o dinheiro escorria por entre seus dedos como areia. As contas se acumulavam, as oportunidades se fechavam, e todas as noites, quando ela finalmente se deitava, o peso da preocupação a esmagava. Ela me disse com lágrimas nos olhos: Joseph, eu não aguento mais. Todas as noites eu me deito pensando nas dívidas, nos boletos atrasados, nas oportunidades que perdi. E todas as manhãs eu acordo sentindo que nada mudou, ou pior, que tudo ficou ainda mais difícil. Eu olhei para ela com compaixão e lhe fiz uma pergunta simples. Helena, o que você sente e pensa nos últimos minutos antes de adormecer? Ela hesitou, como se a pergunta fosse estranha. Então respondeu: Eu. Eu penso nos problemas. Eu rezo para que Deus me ajude, mas minha mente fica repassando tudo o que está errado. Eu adormeço angustiada. Então eu lhe disse algo que mudaria sua vida para sempre. Helena, todas as noites você está usando o poder mais criativo do universo, o seu subconsciente, contra você mesma. Você está programando sua mente profunda para perpetuar exatamente aquilo que você não quer.
E o subconsciente, como servo fiel, está obedecendo. Ela me olhou confusa. Mas, Joseph, eu não quero esses problemas. Por que meu subconsciente criaria algo que eu não quero? E eu respondi: porque o subconsciente não responde ao que você quer. Ele responde ao que você sente com emoção. E se você adormece todas as noites sentindo medo, angústia e derrota, é isso que ele manifestará. Não porque ele quer prejudicá-la, mas porque ele é um espelho perfeito daquilo que você imprime nele. Então eu lhe ensinei algo muito simples. Eu disse: esta noite, Helena, você fará algo diferente. Quando você se deitar e sentir seu corpo relaxar, em vez de repassar os problemas, você fechará os olhos e dirá com emoção verdadeira: enquanto eu durmo, a prosperidade divina flui para mim. Todas as portas certas se abrem. Eu sou um canal de abundância infinita. E então você sentirá gratidão, como se o dinheiro já estivesse em suas mãos, como se as oportunidades já estivessem batendo à sua porta. Você agradecerá ao subconsciente por já estar trabalhando a seu favor, e então, em paz, você dormirá. Helena olhou para mim com dúvida nos olhos. É só isso? Apenas dizer essas palavras? Eu sorri e respondi: não, Helena, não é apenas dizer, é sentir. Se você apenas repetir as palavras mecanicamente, sem emoção, nada acontecerá. Mas se você as disser com fé, se você realmente sentir a gratidão, a vitória, a prosperidade, o subconsciente receberá essa impressão como uma ordem sagrada, e ele começará imediatamente a reorganizar sua vida para manifestar aquilo que você sentiu. Helena concordou em tentar. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ela não adormeceu angustiada. Ela se deitou, fechou os olhos, respirou profundamente e sussurrou com todo o seu coração: enquanto eu durmo, a prosperidade divina flui para mim. Todas as portas certas se abrem. Eu sou um canal de abundância infinita. E então, em vez de permitir que a mente a levasse de volta às preocupações, ela se concentrou em sentir. Ela imaginou o dinheiro chegando de formas inesperadas. Ela imaginou as contas sendo pagas com tranquilidade. Ela sentiu uma onda de gratidão profunda, como se tudo já tivesse acontecido. E então, em paz, ela adormeceu. Na manhã seguinte, nada de extraordinário aconteceu, pelo menos não externamente. Ela acordou, foi trabalhar, cumpriu suas obrigações, mas algo dentro dela havia mudado. Ela se sentia mais leve, mais esperançosa, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. E naquela noite, ela repetiu o mesmo processo, e na noite seguinte, e na outra. Após 3 dias, algo inesperado aconteceu. Um amigo que ela não via há meses entrou em contato. Ele estava precisando de alguém para um projeto específico, algo que Helena sabia fazer bem, e o pagamento era exatamente o valor que ela precisava para quitar uma das dívidas mais urgentes. Ela ficou surpresa, mas não falou nada. Aceitou o trabalho e, naquela noite, agradeceu novamente ao subconsciente com ainda mais convicção. Enquanto eu durmo, a prosperidade divina continua fluindo para mim. 2 semanas depois, outra oportunidade surgiu. Uma oportunidade que ela havia tentado conseguir meses atrás, mas que havia sido rejeitada. De repente, sem que ela fizesse nada, a pessoa responsável entrou em contato, dizendo que a posição estava disponível novamente e que pensaram nela imediatamente. Helena mal podia acreditar. Ela me procurou e disse: Joseph, está funcionando. Eu não sei como, eu não sei porquê, mas está funcionando. E eu lhe disse: está funcionando porque você finalmente compreendeu a lei. Você parou de programar sua mente subconsciente para o fracasso e começou a programá-la para a vitória. E o subconsciente,
como servo fiel, está simplesmente cumprindo a nova ordem que você lhe deu. Mas a história não termina aí, porque Helena, inspirada pelos resultados, começou a aplicar o mesmo princípio em outras áreas da sua vida. Ela tinha um relacionamento difícil com a irmã, anos de mágoas não resolvidas. E todas as noites, antes de dormir, ela sussurrava: Enquanto eu durmo, a harmonia divina se estabelece entre mim e minha irmã. O amor dissolve todas as barreiras. E sentiu isso com emoção. Sentiu como seria abraçar a irmã novamente. Sentiu a paz que viria com a reconciliação. 3 semanas depois, a irmã ligou, sem motivo aparente, apenas para conversar. E naquela conversa, algo que estava travado há anos começou a se dissolver. Palavras de perdão foram ditas, lágrimas foram derramadas, e a reconciliação aconteceu, naturalmente, sem esforço forçado. Helena me procurou novamente, desta vez com os olhos brilhando de gratidão. Joseph, eu entendi. Eu finalmente entendi. Não é sobre controlar as circunstâncias externas, é sobre imprimir a realidade que eu desejo no meu subconsciente, e então confiar que ele fará o resto. E eu disse: Exatamente, Helena. Você descobriu o segredo que os sábios de todas as eras conheceram. O mundo exterior é sempre um reflexo do mundo interior. Mude o interior, mude a impressão que você carrega no subconsciente, e o exterior mudará inevitavelmente. Agora, eu quero que você compreenda algo muito importante. Helena não era especial. Ela não tinha poderes místicos. Ela não era mais merecedora que você. A única diferença entre a Helena que vivia em luta constante e a Helena que começou a prosperar foi esta. Ela aprendeu a usar aqueles últimos minutos antes de dormir para plantar sementes de fé, em vez de sementes de medo. Só isso, nada mais. Mas esse só isso mudou tudo, porque o subconsciente não falha, ele não erra, ele não escolhe a quem obedecer. Ele obedece a todos que lhe dão ordens claras, acompanhadas de emoção verdadeira. E quando você faz isso, quando você se deita todas as noites e imprime com fé a realidade que deseja viver, você inicia um processo invisível, mas absolutamente real, de transformação. Deixe-me contar-lhe outra história breve. Um homem chamado Carlos veio até mim sofrendo de insônia crônica. Ele não conseguia dormir há meses. Todas as noites ele se deitava e sua mente começava a disparar. Preocupações, ansiedades, medos sobre o futuro. Quanto mais ele tentava forçar o sono, mais acordado ficava. Eu lhe disse: Carlos, você está lutando contra você mesmo. Você está tentando forçar o sono quando deveria estar convidando o sono. E lhe ensinei um decreto simples. Eu me entrego ao sono profundo e reparador. Meu subconsciente cuida de tudo enquanto eu descanso. Naquela noite, em vez de lutar, Carlos se deitou, repetiu o decreto com fé e gratidão e simplesmente soltou. Ele parou de tentar controlar. Ele parou de lutar. Ele confiou. E pela primeira vez em meses, ele dormiu profundamente a noite toda. Na manhã seguinte, ele acordou renovado, descansado, quase sem acreditar. E naquela noite, ele repetiu o processo. E na outra, e na outra. Em 2 semanas, a insônia havia desaparecido completamente. Por quê? Porque ele parou de imprimir medo e luta no subconsciente e começou a imprimir paz e confiança, e o subconsciente, obediente, manifestou exatamente aquilo que foi impresso. Você percebe o padrão? Você vê como funciona? Não importa qual seja a área da sua vida que precisa de transformação. Prosperidade, saúde, relacionamentos, paz interior. O princípio é sempre o mesmo. Imprima no subconsciente, com emoção verdadeira, a realidade que você deseja viver. Faça isso nos últimos minutos antes de dormir, quando o portão do subconsciente está completamente aberto. E então confie,
Confie com todo o seu coração que o poder criativo dentro de você está trabalhando incansavelmente para manifestar aquilo que você plantou com fé. Helena está próspera hoje. Carlos dorme profundamente todas as noites, e ambos me dizem a mesma coisa. Joseph, não acreditávamos que algo tão simples pudesse ser tão poderoso. E eu sempre respondo: é simples porque a lei é simples, mas simples não significa fraco, significa puro, significa direto, significa infalível. Então eu lhe pergunto agora: você está pronto para ser a próxima história de transformação? Você está pronto para usar aqueles minutos sagrados antes de dormir para plantar as sementes da vida que você realmente deseja viver? Porque se está, eu lhe mostrarei exatamente o que fazer. Eu lhe darei o protocolo prático, passo a passo, para que esta noite você possa começar a usar o poder do seu subconsciente conscientemente, intencionalmente, poderosamente. Agora chegou o momento que você estava esperando. O momento em que eu lhe ensinarei, passo a passo, exatamente o que fazer esta noite quando você se deitar. Este não é um conhecimento teórico. Este não é um conceito abstrato para ser admirado de longe. Este é um protocolo prático, um método preciso que você pode aplicar imediatamente. E quando você aplicar, você verá resultados. Não porque eu prometo, mas porque a lei mental promete. Então preste atenção agora. Leia cada palavra com cuidado. E esta noite, quando você se deitar, siga cada passo exatamente como eu vou descrever. Passo 1. Prepare o ambiente. Antes mesmo de se deitar, você precisa preparar o ambiente externo. Desligue todos os aparelhos eletrônicos que possam distraí-lo. Apague as luzes ou deixe apenas uma luz suave, que não ofenda os olhos. Certifique-se de que o ambiente está silencioso ou que há apenas sons suaves e relaxantes. O objetivo é criar um santuário, um espaço onde sua mente possa se aquietar sem interferências externas. Porque o subconsciente é sensível. Ele responde melhor quando você se aproxima dele com reverência, com calma, com intenção clara. Passo 2. Deite-se e relaxe o corpo. Agora deite-se confortavelmente. Não importa se é de costas, de lado ou na posição que você preferir. O importante é que seu corpo esteja completamente relaxado. Feche os olhos suavemente e comece a respirar, devagar, profundamente, ritmicamente. Inspire lentamente pelo nariz, sentindo o ar entrando e enchendo seus pulmões. Expire lentamente pela boca, sentindo todo o corpo relaxar ainda mais. Faça isso 3, 4, 5 vezes, até sentir que a tensão do dia está se dissolvendo. Enquanto você respira, comece a relaxar conscientemente cada parte do seu corpo. Relaxe os pés, relaxe as pernas, relaxe o abdômen, o peito, os ombros, relaxe os braços, as mãos, os dedos, relaxe o pescoço, o rosto, a mandíbula, os olhos. Sinta o corpo se tornando cada vez mais pesado, cada vez mais solto, como se você estivesse afundando suavemente no colchão. Este é o momento de soltar tudo. Soltar o controle, soltar as preocupações, soltar a luta. Passo 3. Entre no estado de transição. Agora você está no limiar. Seu corpo está relaxado, sua respiração está calma, sua mente consciente. Aquele guardião crítico está começando a baixar a guarda. Este é o estado de transição, o portal sagrado entre a vigília e o sono. E é aqui, exatamente aqui, que você tem acesso direto ao poder criativo do seu subconsciente. Você perceberá esse estado porque seu corpo estará completamente relaxado, quase sem sensação. Seus pensamentos estarão mais lentos, menos críticos. Você sentirá uma espécie de flutuação, uma sensação de estar entre dois mundos. Este é o momento. Este é o instante sagrado. Passo 4. Declare seu decreto com fé. Agora,
com os olhos fechados, o corpo relaxado, a mente aquietada, você dirá algo específico, algo poderoso, algo que será impresso no seu subconsciente como uma ordem sagrada. Eu vou lhe dar o decreto principal, aquele que funciona para qualquer situação, qualquer necessidade, qualquer desejo do coração. Enquanto eu durmo, o poder infinito dentro de mim trabalha a meu favor. Portas divinas se abrem, caminhos se iluminam. Eu sou guiado, protegido e abençoado em todas as áreas da minha vida. Repita esse decreto 3 vezes, não rapidamente, não mecanicamente, mas devagar, com reverência, com emoção verdadeira. Sinta cada palavra penetrando profundamente em sua alma. Sinta a verdade contida em cada frase. Sinta que algo real, invisível, mas poderosamente real, está acontecendo dentro de você. Agora, se você tem uma necessidade específica, prosperidade, cura, paz, amor, você pode adaptar o decreto. Por exemplo, para a prosperidade. Enquanto eu durmo, a riqueza divina flui para mim. Oportunidades se multiplicam. Portas de abundância se abrem. Eu sou um canal de prosperidade infinita. Para a cura. Enquanto eu durmo, cada célula do meu corpo se renova. A saúde perfeita se manifesta. Eu sou forte, saudável e cheio de vitalidade. Para a paz. Enquanto eu durmo, a paz divina inunda minha alma. Toda a ansiedade se dissolve. Eu sou sereno, calmo e profundamente em paz. Para amor. Enquanto eu durmo, o amor verdadeiro se aproxima de mim. Meu coração está aberto. Eu atraio relacionamentos harmoniosos e amorosos. Escolha o decreto que corresponde à sua necessidade mais urgente e repita-o 3 vezes com todo o seu coração. Deixe que cada repetição penetre mais profundamente. Deixe que a emoção cresça a cada vez. Deixe que a fé se fortaleça a cada palavra. Passo 5. Sinta a gratidão como se já fosse real. Agora vem a parte mais importante de todo o protocolo. A parte que faz a diferença entre um simples desejo e uma ordem poderosa ao subconsciente. Depois de repetir o decreto 3 vezes, você vai sentir gratidão. Não gratidão pelo que você espera receber no futuro, mas gratidão pelo que já é real no mundo invisível. Você vai agradecer como se a bênção já estivesse em suas mãos, como se a porta já estivesse aberta, como se a cura já estivesse completa, como se a prosperidade já estivesse fluindo. Diga em seu coração com emoção profunda: eu agradeço porque já está feito. Eu agradeço porque o poder dentro de mim já está trabalhando. Eu agradeço porque a resposta já está a caminho. E sinta isso. Realmente sinta a gratidão. Deixe que ela inunde seu peito. Deixe que uma onda de paz, de alegria, de certeza se espalhe por todo o seu ser. Porque é essa emoção, essa fé viva, que imprime a ordem no subconsciente com força irresistível. Passo 6. Visualize por alguns instantes. Agora, se você ainda estiver consciente, porque muitas vezes, neste ponto, você já estará deslizando para o sono, permita-se visualizar por alguns breves instantes. Não precisa ser uma visualização elaborada, não precisa ser perfeita. Apenas veja, em sua mente, uma imagem simples que represente a realização do seu desejo. Se é prosperidade, veja-se segurando o dinheiro, sorrindo, em paz. Se é cura, veja-se sentindo-se forte, vibrante, cheio de energia. Se é amor, veja-se abraçado, amado, compreendido. Se é paz, veja-se em um lugar sereno, sem preocupações, completamente tranquilo. Segure essa imagem por alguns segundos. Deixe-a se imprimir em sua alma. E então, solte. Solte completamente. Não tente controlar o que acontecerá a seguir. Não tente planejar os passos. Não tente forçar nada. Apenas confie. Confie que a semente foi plantada. Confie que o mordomo já saiu pelos corredores com as chaves. Confie que o jardineiro noturno já está cuidando do jardim.
Passo 7. Entregue-se ao sono em paz e agora simplesmente durma. Entregue-se ao sono com a certeza absoluta de que tudo está sendo cuidado. Você fez sua parte. Você plantou a semente. Você deu a ordem. Você imprimiu a nova realidade no subconsciente. Agora, o trabalho pertence ao poder invisível dentro de você. E enquanto você dorme, enquanto seu corpo descansa e sua mente consciente se aquieta completamente, o subconsciente está trabalhando incansavelmente para manifestar aquilo que você imprimiu com fé. Ele está reorganizando circunstâncias. Ele está atraindo pessoas certas. Ele está abrindo portas que pareciam fechadas. Ele está inspirando ideias que você não teria durante o dia. Ele está dissolvendo obstáculos que pareciam insuperáveis. Tudo isso está acontecendo agora enquanto você repousa em paz. Passo 8. Repita todas as noites. Este protocolo não é algo que você faz uma vez e esquece. É algo que você faz todas as noites. Porque o subconsciente precisa de repetição para que a nova impressão se torne permanente. Se você fizer isso uma noite e depois voltar aos velhos padrões, adormecendo com medo, preocupação, dúvida, você estará confundindo o subconsciente, dando-lhe ordens contraditórias. Mas, se você fizer isso consistentemente, noite após noite, algo extraordinário acontecerá. A nova impressão se tornará tão forte, tão profunda, tão enraizada, que o subconsciente não terá escolha senão manifestá-la completamente. E você verá mudanças, pequenas no início, uma oportunidade inesperada, uma conversa reveladora, uma ideia brilhante, uma sensação crescente de paz. E então, com o passar dos dias, as mudanças se tornarão maiores, mais evidentes, mais tangíveis. Até que um dia você olhará para a sua vida e perceberá: tudo mudou. Não porque você sofreu, não porque você lutou, mas porque você aprendeu a usar o poder do subconsciente conscientemente todas as noites, naquele momento sagrado antes de dormir. Resumindo, o protocolo. Para que você nunca esqueça, aqui está o protocolo completo em passos simples. Prepare o ambiente, silêncio, escuridão, tranquilidade. Deite-se e relaxe o corpo. Respire profundamente, solte todas as tensões. Entre no estado de transição, aquele momento entre acordar e dormir. Declare seu decreto 3 vezes, com emoção, com fé, com convicção. Sinta gratidão, como se já fosse real. Visualize brevemente uma imagem simples da realização. Entregue-se ao sono em paz. Confie que o subconsciente está trabalhando. Repita todas as noites. Consistência é a chave. Siga este protocolo fielmente. Não pule passos. Não apresse o processo. Trate esse momento com a reverência que ele merece, porque é o momento mais poderoso do seu dia. E quando você fizer isso, quando você realmente aplicar este protocolo com fé e disciplina, você testemunhará milagres. Não porque você é especial, mas porque você descobriu a lei, e a lei nunca falha. Agora eu quero que você pare por um momento. Apenas pare. E sinta o que está acontecendo dentro de você neste exato instante. Você está prestes a cruzar um limiar. Um portal invisível, mas absolutamente real, que separa a vida que você tem vivido da vida que você está prestes a viver. Porque agora, você sabe, agora você compreende, agora você possui a chave que abre as portas que estavam fechadas há anos, talvez décadas. Esta noite, quando você se deitar, não será mais a mesma pessoa que se deitou ontem. Você não adormecerá mais como uma vítima das circunstâncias. Você não se entregará mais ao sono carregando o peso do medo, da dúvida, do desespero. Você adormecerá como um criador consciente, como alguém que sabe, que realmente sabe, que possui dentro de si um poder infinito, um poder que nunca dorme, um poder que trabalha incansavelmente para manifestar aquilo que você imprime nele com fé.
E eu quero que você sinta isso agora. Sinta a magnitude do que você está prestes a fazer. Sinta a responsabilidade sagrada que repousa sobre seus ombros, porque a partir desta noite você não poderá mais dizer: eu não sabia. Você não poderá mais dizer: ninguém me ensinou. Você não poderá mais culpar as circunstâncias, a sorte, o destino, porque agora você sabe. E com esse conhecimento vem uma escolha. Você usará o poder do seu subconsciente a seu favor, ou continuará usando-o contra você mesmo? Eu lhe digo, com toda a convicção do meu coração, você não precisa mais sofrer. Você não precisa mais viver em luta constante. Você não precisa mais acordar todas as manhãs sentindo que nada muda, que tudo está travado, que a vida é pesada demais para ser carregada. Porque o poder que cria mundos, o mesmo poder que fez germinar a semente na terra, que fez girar os planetas no céu, que fez bater o seu coração desde o primeiro momento em que você respirou, esse poder habita dentro de você. E ele não está adormecido. Ele não está inativo, ele está trabalhando agora, neste exato momento. Única questão é: o que você está ordenando que ele manifeste? Se você tem ordenado inconscientemente que ele manifeste escassez, ele manifesta escassez. Se você tem ordenado que ele manifeste doença, ele manifesta doença. Se você tem ordenado que ele manifeste solidão, angústia, estagnação, ele manifesta exatamente isso. Não porque ele quer prejudicá-lo, não porque ele é cruel, mas porque ele é obediente. Ele é o servo mais fiel que você jamais terá. E ele responde, sempre responde, a última impressão emocional que você lhe entrega antes de adormecer. Então, esta noite, quando você se deitar, você lhe entregará uma ordem clara, uma ordem poderosa, uma ordem que não deixa espaço para dúvida, para medo, para hesitação. Você dirá ao seu subconsciente: enquanto eu durmo, o poder infinito dentro de mim trabalha a meu favor. Portas divinas se abrem, caminhos se iluminam, obstáculos se dissolvem. Todas as forças do universo conspiram por mim. Eu sou guiado, protegido, abençoado. Eu sou próspero, saudável, amado, em paz. Tudo o que preciso vem até mim no momento certo, da maneira certa, com facilidade e graça. E quando você disser isso, quando você realmente sentir isso com todo o seu coração, algo profundo acontecerá dentro de você. Você sentirá uma mudança invisível, mas absolutamente real, como se um peso tivesse sido retirado, como se uma porta enferrujada tivesse sido finalmente aberta, como se a luz, pela primeira vez em muito tempo, tivesse encontrado uma fresta para entrar. E então, enquanto você dorme, o subconsciente começará seu trabalho. Ele começará a tecer a nova realidade. Ele começará a reorganizar circunstâncias que pareciam fixas. Ele começará a atrair pessoas que você precisa encontrar. Ele começará a inspirar ideias que você não teria tido durante o dia. Ele começará a abrir portas que pareciam trancadas para sempre. E quando você acordar na manhã seguinte, talvez você não veja mudanças imediatas e dramáticas, mas você sentirá algo diferente. Você sentirá uma leveza que não estava lá antes. Você sentirá uma esperança renovada. Você sentirá uma certeza crescente de que algo invisível, mas poderoso, está se movendo a seu favor. E essa certeza não é ilusão. Essa certeza não é auto-engano. Essa certeza é o testemunho interno de que o subconsciente recebeu sua ordem e já começou a executá-la. E então, nos dias seguintes, você começará a ver sinais. Pequenos sinais no início.
Uma mensagem inesperada, um encontro casual que traz uma oportunidade, uma ideia brilhante que surge do nada, uma sensação crescente de que as coisas estão se alinhando. E esses sinais não são coincidências. Esses sinais são a evidência externa do trabalho invisível que o subconsciente está realizando. E se você continuar, se você repetir o protocolo todas as noites, com fé, com disciplina, com gratidão, os sinais se tornarão cada vez mais evidentes, as mudanças se tornarão cada vez maiores, até que um dia você olhará para a sua vida e dirá: Minha vida mudou completamente. E tudo começou naquela noite em que aprendi a usar o poder do meu subconsciente. Mas eu preciso lhe dizer algo muito importante agora. Não duvide no meio do processo. Não permita que a mente consciente, aquele guardião crítico, sabote o trabalho do subconsciente. Porque o que acontecerá é isto. Você fará o protocolo 1, 2, 3 noites. E então, talvez no quarto dia, a mente consciente dirá: Está vendo? Nada mudou. Isso não funciona. Você está perdendo tempo. E nesse momento, você terá uma escolha. Você pode acreditar na voz da dúvida e interromper o processo. Ou você pode confiar na lei e continuar plantando a semente todas as noites, sabendo que a colheita virá no tempo certo. Escolha confiar. Escolha continuar. Porque a lei mental nunca falha, mas ela precisa de tempo para se manifestar completamente. Uma semente plantada na terra não germina no dia seguinte. Ela precisa de dias, talvez semanas, para que as raízes se aprofundem, para que o broto comece a surgir, para que a planta finalmente rompa a superfície e se mostre ao mundo. Da mesma forma, a semente plantada no subconsciente precisa de tempo para germinar, para crescer, para se manifestar plenamente. Mas ela sempre germina, se você não a arrancar pela raiz no meio do processo. Então, confie. Confie quando não vir resultados imediatos. Confie quando a mente consciente tentar convencê-lo de que nada está acontecendo. Confie, porque a lei garante que o que é plantado com fé será colhido em forma. E agora eu quero que você diga comigo, em voz alta ou em silêncio, este decreto final. Este decreto que selará o compromisso entre você e o poder infinito dentro de você. Diga com todo o seu coração: Eu aceito a verdade de que o poder criativo do universo habita dentro de mim. Eu reconheço que meu subconsciente é o servo fiel das minhas palavras, dos meus sentimentos, da minha fé. A partir desta noite, eu uso esse poder conscientemente, intencionalmente, a meu favor. Eu planto sementes de fé, gratidão e vitória todas as noites antes de dormir. E eu confio completamente, que enquanto eu durmo, o invisível se torna visível, o impossível se torna possível e o milagre se torna realidade. Eu agradeço agora pela transformação que já está acontecendo, eu agradeço pelas portas que já estão se abrindo, eu agradeço pela vida nova que já está sendo tecida no mundo invisível. E eu declaro com fé absoluta: está feito, está consumado. Assim é e assim será. Sinta essas palavras penetrando profundamente em sua alma. Sinta a verdade contida em cada frase. Sinta que você não está apenas dizendo palavras, você está liberando poder. Poder real, poder criativo, poder que transforma vidas. E agora, respire fundo. Sinta a paz que vem de saber que você finalmente compreendeu. Sinta a gratidão que vem de saber que você nunca mais estará sozinho, nunca mais estará desamparado, nunca mais estará à mercê das circunstâncias. Porque você descobriu o segredo dos segredos. O reino de Deus está dentro de você. O poder que você buscou fora está dentro. A resposta que você procurou no mundo exterior está no mundo interior. E quando você alinha sua voz interior, suas palavras, seus sentimentos, sua fé,
Com a voz do infinito, o impossível se torna possível, e o milagre deixa de ser exceção para se tornar a regra da sua vida. Esta noite, quando você se deitar, você adormecerá em paz profunda, inabalável, absoluta. Porque você saberá que, enquanto dorme, o poder criativo dentro de você está trabalhando, está tecendo, está manifestando, está trazendo à existência tudo o que você plantou com fé. E quando você acordará renovado, transformado, pronto para viver a vida que sempre foi sua por direito divino. Está feito. E assim é. Então, chegamos ao fim desta jornada. Mas, na verdade, não é um fim. É um começo. O começo da sua nova vida. A vida em que você não é mais refém das circunstâncias. A vida em que você não é mais vítima do acaso. A vida em que você é, finalmente, o Criador consciente da sua própria realidade. Esta noite, quando você se deitar, tudo será diferente. Você não adormecerá como adormeceu ontem. Você não se entregará ao sono com a mente pesada, carregada de preocupações e medos. Você se deitará sabendo exatamente o que fazer, sabendo exatamente o que dizer, sabendo exatamente como usar aqueles minutos sagrados antes do sono para plantar a semente da vida que você deseja viver. E eu quero que você faça algo por mim esta noite. Eu quero que você siga o protocolo exatamente como eu ensinei. Não pule nenhum passo, não apresse nada. Trate esse momento com a reverência que ele merece, porque este não é apenas mais um ritual, este não é apenas mais uma técnica. Este é o momento mais poderoso do seu dia, o momento em que você tem acesso direto ao poder criativo que governa o universo. Então, quando você se deitar, relaxe o corpo completamente. Respire devagar, profundamente, até sentir a tensão se dissolver. Entre naquele estado de transição, aquele portal sagrado entre a vigília e o sono. E então, com todo o seu coração, com toda a sua fé, sussurre o decreto: enquanto eu durmo, o poder infinito dentro de mim trabalha a meu favor. Portas divinas se abrem, caminhos se iluminam. Eu sou guiado, protegido e abençoado em todas as áreas da minha vida. Repita 3 vezes. Sinta cada palavra. Deixe que a emoção de gratidão inunde seu peito, como se tudo já fosse real, como se a bênção já estivesse em suas mãos. E então, em paz profunda, entregue-se ao sono. Confie que, enquanto você repousa, o subconsciente está trabalhando incansavelmente para manifestar aquilo que você plantou com fé. E quando você acordar amanhã, preste atenção. Preste atenção aos pequenos sinais. Preste atenção às sincronicidades. Preste atenção às ideias que surgem, às oportunidades que aparecem, às pessoas que cruzam o seu caminho, porque esses não são acasos. Esses são os frutos da semente que você plantou. E não pare após uma noite, não pare após 3 noites. Faça deste protocolo um hábito sagrado. Todas as noites, antes de dormir, use aqueles minutos preciosos para reprogramar seu subconsciente, para plantar novas sementes de fé, prosperidade, saúde, amor, paz. E dia após dia, você verá sua vida se transformar. Não porque você trabalhou mais horas, não porque você teve sorte, mas porque você aprendeu a usar a lei mental conscientemente. E a lei nunca falha. Agora eu quero lhe fazer um convite. Este vídeo não foi criado apenas para ser assistido e esquecido. Ele foi criado para ser aplicado, para ser vivido, para ser transformado em experiência real. Então, se você realmente deseja ver mudanças na sua vida, mudanças reais, profundas, duradouras, eu lhe convido a fazer o seguinte: comprometa-se. Comprometa-se a aplicar este protocolo todas as noites pelos próximos 21 dias. 21 dias é o tempo necessário para que uma nova impressão se enraize profundamente no subconsciente. É o tempo necessário para que a semente germine,
crie raízes e comece a se manifestar plenamente. E eu lhe garanto, se você fizer isso fielmente, se você seguir o protocolo todas as noites, com fé, com disciplina, com gratidão, em 21 dias sua vida será diferente. Você não será a mesma pessoa. Sua realidade não será a mesma, porque você terá reprogramado completamente o padrão que o subconsciente vinha seguindo há anos. E se, após esses 21 dias, você quiser aprofundar ainda mais esse conhecimento, se você quiser descobrir outros segredos poderosos da mente subconsciente, eu tenho uma biblioteca inteira de ensinamentos esperando por você. Volte a este canal, explore os outros vídeos, porque cada um deles contém uma chave diferente. Uma chave que abre uma porta diferente no reino invisível das possibilidades. Mas o mais importante agora é isto. Não apenas assista, aplique. Não deixe que este conhecimento se torne apenas mais uma informação interessante que você armazena na mente e esquece. Deixe que ele se torne ação. Deixe que ele se torne prática diária. Deixe que ele se torne transformação real. E eu quero lhe dizer algo de coração para coração antes de nos despedirmos. Você não chegou até aqui por acaso. Você não assistiu a este vídeo por coincidência. Há uma razão profunda, espiritual, pela qual você está aqui agora ouvindo estas palavras. É porque sua alma estava pronta, pronta para despertar, pronta para compreender, pronta para assumir o poder que sempre esteve dentro de você, mas que você não sabia como usar. E agora você sabe, agora você possui a chave. E com essa chave vem uma responsabilidade. A responsabilidade de não desperdiçá-la. A responsabilidade de honrar o conhecimento que você recebeu, aplicando-o, vivendo-o, testemunhando seus frutos. Então vá. Vá com fé, vá com coragem, vá com a certeza absoluta de que o poder criativo do universo habita dentro de você e que esse poder responde sempre, infalivelmente, à palavra falada em fé no silêncio da noite. Esta noite, quando você se deitar, não haverá mais dúvida, não haverá mais hesitação, não haverá mais medo, apenas fé. Fé de que, enquanto você dorme, milagres estão sendo tecidos no invisível. Fé de que, quando você acordar, a vida já terá começado a se mover em sua direção. Fé de que o impossível está se tornando possível, agora, neste exato momento. E quando você testemunhar as mudanças, quando você vir as portas se abrindo, as oportunidades surgindo, as bênçãos se manifestando, volte aqui. Volte e compartilhe sua história, porque sua história não pertence apenas a você. Ela pertence a todos aqueles que ainda estão buscando, ainda estão lutando, ainda estão duvidando de que a transformação é possível. Sua história será a prova viva de que a lei funciona, de que o poder do subconsciente é real, de que qualquer pessoa, pode mudar sua vida quando aprende a usar esse poder conscientemente. Então, não se esqueça, você não está sozinho nesta jornada. Eu caminho ao seu lado. Todos aqueles que já descobriram esse segredo caminham ao seu lado. E o poder infinito dentro de você, o mesmo poder que criou as estrelas no céu e o batimento do seu coração, caminha ao seu lado. Agora vá e transforme sua vida. Vá e abra as portas que estavam fechadas. Vá e manifeste a realidade que você sempre soube no fundo da alma que era possível. Porque você merece. Você merece prosperidade, você merece saúde, você merece amor, você merece paz. E tudo isso está ao seu alcance. A partir desta noite, enquanto você dorme, o invisível se torna visível. Enquanto você repousa, o milagre se torna realidade. E quando você desperta, a vida nova já começou. Até breve, meu amigo. Até o próximo despertar.